Boa noite, queridos amigos. Que a paz do Mestre Jesus nos abençoe. E mais esse momento em que nos dedicamos ao estudo da nossa santa doutrina, ao Evangelho de Jesus, à melhora de nós mesmos. Como sempre, em todas as nossas atividades espíritas, convido os amigos para que possamos iniciar, então, com oração elevada ao nosso Pai bondoso. Vamos aquietando o nosso coração, buscando um contato mais profundo conosco mesmo, nos libertando das amarras do mundo, aproximando-nos de nossa essência, de nossa luz. Lembramos Jesus, iluminado e belo, amoroso e dedicado. Ele nos fala ao nosso coração, nos convida à reforma íntima, à nossa mudança de atitudes, nos convidando à sua messe, que sejamos continuadores de sua tarefa neste mundo, buscando o nosso aperfeiçoamento e também de todos aqueles que compartilham conosco essa jornada terrena. Abençoa-nos, então, Jesus, neste momento. Abençoa todos os que nos assistem. Abençoa toda a humanidade nesse momento tão difícil que enfrentamos. Confiantes em tua proteção, na ajuda e inspiração dos bons espíritos, nós iniciamos então a nossa atividade dessa noite. Como é bom lembrarmos de Jesus, como é bom aquecermos o nosso coração nesse Mestre tão bondoso e amigo. Queridos amigos, nesta noite, procurando pensarmos em um tema em que pudéssemos conversar outra vez, lembramos-nos desses momentos únicos que todos nós temos passado. Quantas pessoas têm desencarnado? E é comum que nós nos questionemos sobre onde estariam agora os nossos entes amados. O que haveriam encontrado eles no outro lado da vida? E é sobre esse tema, então, sobre nós mesmos, que queremos refletir. Quando alguém nos pergunta onde nós moramos, nós vamos logo respondendo o nome da cidade, o bairro, a rua. E por estas breves palavras, já permitimos que o nosso interpelador, ele sendo atento, que ele possa obter imediatamente algumas informações a nosso respeito. A partir desse endereço que falamos, ele poderá prever aspectos culturais de nossa vida, sociais, financeiros, ambientais. Cada lugar em que nós moramos, determinada área da cidade, se é um bairro mais rico, de menos posse, se é uma grande cidade, uma cidade do interior, que cultura há naquele local. Se porventura tem alguém que pergunta o nosso endereço, alguém que nunca foi em nossa casa, ou quando queremos que nos seja enviado uma encomenda, poderá este facilmente nos encontrar através do nosso CEP,
o código de endereçamento postal e o número residencial de nossa casa. Já sei que aqueles mais jovens, me ouvindo falar sobre isso, já vão me chamar de tiozão, mas podemos também, então, mandar a nossa localização, pelo Google Maps, pelo WhatsApp, e seremos encontrados. Tudo isso, o CEP, a rua, a cidade, o mesmo endereço eletrônico, a localização do Google Maps, eles nos falam a determinadas coordenadas geográficas, ou seja, a latitude e a longitude planetária. É o lugar, então, no planeta Terra onde nós residimos. Agora, como será que isso acontece quando nos referimos aos desencarnados? Qual será o nosso endereço espiritual quando deixarmos esse mundo? Será que nós temos um? Ou estaremos nós outros como alguns andarilhos encarnados, sem residência fixa ou sem rumo? Para conversarmos um pouquinho mais sobre isso, entendemos essas situações. É o objetivo dessa nossa noite. Pensando em quando nós desencarnamos e para onde queremos ir. Será que eu, por exemplo, neste momento, que sou do Sul e estou morando no estado do Rio de Janeiro, terei o direito para ir para o nosso lar? Afinal, todos nós queremos residir em nosso lar, E, pelo que sabemos, fica aqui acima do estado do Rio de Janeiro. Mas consultando, então, a literatura espírita, nós podemos encontrar várias descrições de lugares, na imensidão da casa do Pai. E nessa noite nós exploraremos uma obra do Espírito Maria João de Deus, a querida mãe de Chico Xavier, que nos fala sobre alguns desses mundos, desses lugares, em um livro chamado Cartas de uma Morta. É onde ela descreve, então, os mundos mais adiantados do que o nosso, como também fala de algumas situações, condições de amarguras não tão boas quanto nós esperamos. As falas, então, que reproduziremos hoje são de Maria João de Deus. Falando sobre um mundo venturoso, ela nos traz algumas informações sobre Saturno. Vai nos dizendo sobre várias situações que podemos encontrar. E relata a ela o seguinte contexto. Nesse instante, reparei que o dia se findava no hemisfério onde nós nos achávamos, desaparecendo o globo azulado e longínquo do Sol nos horizontes desse mundo prodigioso. Seu brilho esmaecia, e quando o reflexo curulho se observava em todas as coisas, um cenário esplendoroso e inenarrável descontinuou-se ao meu olhar atônito. Nas imensidades do éter acendeu seu lampadário maravilhoso. Afigurava-se a uma auréola de chamas, lindamente coloridas, coroava esse orbe encantado em meio a luas fulgurantes, que me pareciam vitórias régias, resplandecendo no mar de suavíssimas claridades. Locomovemo-nos em determinada direção, e qual não foi o meu espanto ao despertar com grande massa de substância fluídica, um pouco semelhante à água levemente rosada, elucidando o meu prezado mentor tratar-se dos mares saturninos, enquanto apreciava as fontes encantadas e os lagos róseos como se fossem cravados nas geleiras alvíssimas. Observei, então, um quadro indescritível, bem no cume de um monte que parecia de neve, certo palácio de colunas preciosas, energia de uma cautifa de flores. Resplandeciam os anéis luminosos no firmamento, e grande multidão ali se reunia em atitude de recolhimento e prece.
Vi então elevar-se nos céus constelados uma onda luminosa e férrea, e da amplidão azul, onde evolucionavam os lindos satélites desse orbe de sabedoria e ventura, um jorro de sol desceu sobre aqueles seres silenciosos e recolhidos. Que bela descrição, não, meus amigos? Já imaginaram nós convivendo num mundo como esse? Resplandecente e belo, de imensos sóis, de luz, de alegrias. Fala ainda ela que era a correspondência visível entre esses dois planos. Que naquele instante, porém, o desvelado mentor lhe arrancou de um êxtase em que ela estava, e ela saiu então daquela atmosfera densa, mais cheia de encantamentos e de maravilhas, levando com ela a visão daquele celeste orbe de harmonia e beleza, que se afigurou ao seu espírito acanhado e imperfeito como prodigiosa instância de perfeições do universo. Que coisa maravilhosa, não? Tentamos imaginar e criar aquelas cenas experimentadas por esse espírito, mas, por certo, muito difícil para nós é tentarmos entender tal situação. Maria João de Deus, então, teve direito a conhecer esses mundos, explorá-los e viver até em um deles. Mas quanto a nós, qual será o nosso paradeiro? E nós queremos discutir um pouquinho, então, sobre as pistas que nos dizem sobre qual é o nosso verdadeiro endereço espiritual. Sim, nós já temos um endereço neste momento. Se ela falou desses mundos belos e maravilhosos, também ela nos relata nesse livro, como André Luiz, Eurípides Barçanufo e tantos outras situações neste mesmo mundo e em outros não tão agradáveis a nós outros. Maria do João de Deus nos diz que nas paragens da erraticidade nem todos os lugares são instâncias de repouso, de aprendizagem ou de bem-estar. Que há regiões obscuras também, atopetadas de amargores, formadas pelas consciências polutas que as povoam. Confrangente é a situação dessas almas sofredoras, que a esses ambientes se destinam porque viverão como um fruto amargo das sementes que espalharam nos dias da sua vida temporária. Sabemos, pela doutrina espírita, que o plantio é livre, mas que a colheita é obrigatória. Somos livres para plantar o que quisermos, mas teremos obrigatoriamente que colher aquilo que plantamos. A lei da justiça, não é, meus amigos? Conhecendo então esses lugares não tão venturosos, ela nos diz que teve ensejo de visitar alguns desses núcleos de plantos, de incontáveis e amarguíssimos lugares, e que neles encontrei alguns dos meus antigos conhecidos na terra. Quão dolorosos são os dias que ali pesadamente transcorrem, ela diz. É ainda as impressões enraigadas no corpo físico que se devem a esses agrupamentos, onde pululam padeceres de toda a espécie, mas que existem sob as determinações de uma lei natural, reguladora dos problemas e das compensações. Vejam só, meus amigos, o relato de nossa irmã que encontrou, então, desses lugares mais infelizes, amigos que conviveram com ela na Terra. Lá não estão só os sem religiões, os ateus. Lá também existem muitos católicos, os muçulmanos, os espíritas também, os evangélicos. Afinal de contas, não são as religiões que nos salvam de nós mesmos, mas sim as nossas atitudes, aquilo que nós conseguimos já fazer com o tempo bendito que é nos dado. Fala ela ainda de outros lugares, nos dizendo que teve o ensejo de conhecer também planos da erraticidade que existem
pois esses lugares específicos onde se alinham os seres cujas mentes se afinam pelo mesmo diapasão, vivem ali os que se apegaram em excesso às futilidades terrestres, sentindo-los desconsoladamente a ausência. Os que colocaram acima de tudo as preocupações do egoísmo, da avareza, criando suas ideias fixas, todo um mundo de moedas e de valores fictícios, obcecados pela visão do ouro. No mundo, aqueles que demasiadamente se entregaram aos gozos carnais, somente encontrando nisso o único objetivo da existência, vivem com os reflexos de suas desvairadas paixões. E todos os quadros formados pelas vibrações dessas mentes inferiores e enfraquecidas caracterizam-se pelas densas trevas deste lugar. Vejamos então que ela nos diz os lugares onde se alinham os seres cujas mentes se afinam pelo mesmo diapasão. Também André Luiz nos fala sobre isso, né? Nos lugares, nos mundos mais infelizes, nos umbrais, onde se reúnem seres afinados pelo mesmo diapasão. Estão no meio do lodo, achando que são ouro, moedas, amontoando, presos àquilo tudo que tinham enquanto na terra, aos seus títulos, às suas regalias, mantendo então, como nos fala o Espírito Maria João de Deus, ideias fixas somente do apego das coisas materiais. Então esses quadros são criados pelas próprias mentes desses seres, porque estão apegados às coisas materiais e assim então não conseguem acender a luz, melhorarem-se, seguir a sua caminhada. Fala ela ainda sobre outras situações ali vivenciadas, sobre outros momentos em que relata a nós que as exclamações que ela ouvia lhe pungiam a alma, enchendo-a de sofrimentos aspérrimos. Um deles falava: ó Deus de misericórdia infinita, por que humilhais com tanta dureza o meu espírito culpado? Que me valeram os títulos da terra, suas honrarias e distinções? Não já reconheci toda a enormidade dos meus desvios, senhores? E diz ela que exorbações como estas eram misturadas com gritos de blasfêmias, ao lado de soluços e de muitas lágrimas. Que situação, não, meus amigos? Nós sabemos, pelo estudo da doutrina espírita, que a alma culpada pode, pela súplica, pelos desejos reiterados, ir organizando o seu mundo interior, reequilibrando para a obtenção de uma maior força aos propósitos de regeneração e de aperfeiçoamento, que dessa forma ela vai se sintonizando a esse amor universal, os elementos do seu triunfo, da sua luta. Mas também nos alertam os amigos espirituais que a prece não afasta do caminho que ela própria buscou com os seus pensamentos e atos. Vejamos só como muitas vezes nós nos equivocamos. A oração nos ajuda, sim, é uma ferramenta maravilhosa do nosso crescimento e da nossa melhora. Mas não nos enganemos que somente com a prece, com o pedido, teremos tudo resolvido. Não seria justo que tivéssemos desequilibrados as leis universais, imposto sofrimento a tantos seres, ao nosso próprio corpo, e depois, então, que com a prece tudo ficasse resolvido. O Pai é amor, mas também é justiça. E somente nos liberta da nossa consciência culpada após o momento do aprendizado, da renovação. A prece ajuda e ajuda muito, mas é a nossa atitude, o trabalho, o bom pensamento no bem que vai fazer com que nós possamos nos transformar, nos melhorarmos. Mas nem só desses sofrimentos
está preenchendo o mundo espiritual. Também temos seres que conseguem melhorar-se acima de tudo isso. Há aqueles outros, que já venturosos, que são aqueles que conduzem-se através de todas as barreiras e percalços com o estandarte luminoso da fé, distribuindo os inesgotáveis bens da sua piedade e do seu amor. Vivem serenos na paz de sua consciência, entre as ambições corruptoras que os perseguem ao longo dos caminhos. E os seus dias representam o inaudito esforço da resistência contra o mal deprimento e oprioso. Vejam só que lição, hein? Ela ainda continua nos informando que padecem esses seres também continuamente, tombando nas batalhas morais, sangrando de dor, mas sempre estão envolvidos por um halo bendito de esperança e da crença. Estes despertam jubilosos para a existência verdadeira, onde egoísmo é uma palavra desconhecida e a confraternização universal é a mais legítima das realidades. Retemperam-se esses seres as suas forças, trabalhadas pela intensidade da luta da vida nos arquipélagos dourados da paz e de repouso infinito, nos espaços que assim lhes são preparados, descansando das refregas para outras iniciativas na interminável e abençoada atividade espiritual, a fim de que se dilatem as suas potências em todos os domínios da sabedoria e do amor. Vejam só, aqueles então venturosos que conseguem melhorar-se não são seres isentos de dificuldades e provações. Todos nós passamos por elas, mas como nós passamos por ela é que faz a diferença. Alguns veem os obstáculos e logo se veem derrotados, desanimam, entregam-se. Outros os enfrentam, não muitas vezes sem dores e sem lágrimas, sem sofrimentos pungentes, mas a estes venturosos não falta a confiança, não falta a crença de que vencerão. Não falta a certeza de que Jesus é o Divino Mestre, é o Libertador e que mãos bondosas estão a lhes amparar a cada momento. Vão retemperar-se, colher então os frutos de sua dedicação nestes mundos. Retemperam-se por um tempo, mas como a evolução não é aquele cenário enfadonho de alguém sobre uma árvore, um campo, um jardim, um riacho, em eterna monotonia, voltam então esses ao trabalho. Porque como que nós poderíamos ser venturosos e felizes, gozarmos desses lugares maravilhosos, sabendo que aqui na Terra amores nossos ainda padecem, né? Então, de que forma então nós nos alinhamos, será, com um ou outro modo de vida? Já dissertamos até agora sobre mundos de muita beleza, sobre lugares de maiores dificuldades, sobre seres que chafurdam na ignorância, no sofrimento e desespero, mas sobre seres iluminados que venceram as dificuldades e continuam a trabalhar. Como esses seres vão parar num ou no outro desses endereços espirituais? E quando nos aprofundamos sobre esse assunto, os irmãos, por certo, já compreenderam o nosso pensamento, é realmente pelo endereçamento de nossas forças. O pensamento é que nos guia para um ou para outro lado. Um espírito ele pode se beneficiar com o que lhe provém do exterior, mas o seu verdadeiro mundo é aquele criado pelos seus pensamentos, atos e aspirações. A todo momento nos é colocado, a própria internet nos coloca os dois lados da moeda. Podemos estar em mundos de desequilíbrios e sofrimentos, presos a vícios, como também podemos estar nos melhorando, progredindo, estudando, auxiliando. Todas as construções terrenas nos fala ainda Maria João de Deus, todos os portentos que aí atestam progresso, são obras de um ideal. Nações e cidades, leis,
são as exteriorizações dos nossos pensamentos. Também eles são fonte causal de manifestações do espírito em outros planos, onde todas as formas muitíssimos diferenciadas, embora, atestam o ascendente da alma, a sua inteligência e o seu poder. Quanto mais evoluídos somos, seres que vivem em mundos mais avantajados que os nossos, mais melhorados, é pelo pensamento que eles constroem as belezas ao seu redor. Se os mundos são belos, é porque o que exterioriza-se de seus pensamentos também são belezas. Numa dessas experiências em que ela se aproxima vibratoriamente da Terra, ainda olhando o planeta do alto, ela nos relata que, fixando atentamente o quadro, ela nota que filamentos estranhos em posição vertical se entrelaçavam nas vastidões sem confundirem-se. Não haviam dois iguais, e as suas cores variavam do escuro ao claro mais brilhante. Alguns se apagavam, mas outros se acendiam em extraordinária sucessão, e todos eram possuídos de movimento natural, sem uniformidade em suas particularidades. Ela diz que esses filamentos, ou melhor, o espírito mentor que a acompanha, e diz que aqueles filamentos são os pensamentos emitidos pelas personalidades encarnadas, que são reflexos cheios de vida, através dos quais nós podemos avaliar os cérebros que os transmitem. Aos poucos, diz ele, tu conhecerás quais são os da concupiscência, os da maldade, também os da pureza, os do amor ao próximo. Esses raros que aí você vê, que se caracterizam pela sua alvura fulgurante, são os emitidos pela virtude, e quando nos colocamos em imediata relação com estas manifestações que nos chegam dos espíritos da Terra, o contato direto se verifica entre nós e a individualidade que nos interessa. Vejamos então, amigos, como é séria essa questão. Nesse exato momento, por exemplo, todos nós estamos emitindo esses filamentos, esses fios. Qual seria a intensidade do nosso? Qual seria o tom? Será que é escuro, pesado, frio? Será que é cinza? Será que é alvo, branco, luminoso? Conforme então está a direção dos nossos pensamentos, é a forma da luz, a frequência que se irradia de nossas mentes, criando então esse emaranhado de filamentos que faz com que os nossos pensamentos sejam projetados. Diante de tudo isso, amigos, e dessas observações, qual será então o nosso endereço espiritual? Retornando às questões dos irmãos que partem a todo dia e que qualquer um de nós, a qualquer momento, também poderá retornar ao mundo espiritual. Para onde nós iremos? Acho que o irmão, a partir do que nós falamos, a irmã, já tem noção que esse endereço, na verdade, já está pronto. Sim, eu, você, já temos um endereço espiritual. Qual é ele? Tente imaginar a cor de seus filamentos que você emite agora de sua mente. Sim, o pensamento que irradiamos, as ações que tomamos criam esse campo vibratório. E nós seremos atraídos para o endereço de acordo com essa frequência vibratória. Seus amigos, nossos amigos, todos também vibram assim. Se desencarnarmos nesse exato momento, nós já seremos atraídos para o nosso novo endereço espiritual. E talvez, amigos, não seja para nosso lar. Qual seria o seu? Qual seria o meu? Eu lhe pergunto, como você tem estado ultimamente? Tem permanecido confiante, ativo, ativa? Tem aproveitado a maior parte das coisas que lhe acontecem para se fortalecer em sua fé? Para servir o outro? Você tem sido honesto, honesta com sua família,
com seus amigos, colegas de profissão, patrões? Tem procurado não transgredir as leis terrenas e principalmente as leis morais e divinas? Se isso é o que você vivencia, não se preocupe. Na verdade, eu acredito que você nem mesmo tem pensado sobre o seu endereço espiritual. Porque isso é natural e cada um merece colher o que planta, não é mesmo? Mas agora, meus amigos, e aquele que tem procurado muito mais os prazeres da vida? Aquele que diz que o que importa realmente é curtir o momento, é ser feliz a todo custo? Aquele que lesa o irmão, aquele que ainda não exercita o perdão, que sempre critica tudo e a todos, aquele que no início e ao final de cada dia desfia reclamatórias. Talvez esse precise rever os seus pensamentos e as suas condutas. E não pense os amigos que são somente os políticos, que são somente aqueles que desviam fortunas em meio ao sofrimento da pandemia. Não pense que são somente aqueles que assassinam, que furtam, que roubam. Há muita maldade também dentro dos lares, nos lugares de trabalho, de estudo, nas comunidades e até mesmo dentro dos templos das igrejas. A boa notícia, meus amigos, é que o nosso endereço espiritual pode ser mudado a qualquer tempo. É como trocar o número do nosso celular. Mas reafirmamos, hein? O número do nosso celular não é comprar um mais caro, não. O número do nosso celular se caracteriza por uma determinada frequência de rádio, né, da qual nós somos chamados. Então, que possamos rever as nossas atitudes, analisarmos como Santo Agostinho nos ensina, revendo a cada noite os nossos pensamentos, as nossas atitudes. O Espírito ainda, Maria, João de Deus, nos convida a refletir sobre essas situações e nos dizendo, irmãos bem-amados, alimentemos o anelo da vida perfeita. Almas fracas e desditosas, cheias de saudades e de desenganos, sacudi a poeira das estradas palmilhadas, abri os vossos corações para a luz, como sacrários de ouro sobre o perlíneo divino. Esquecei temporariamente o teatro de vossos infortúnios, onde muitas vezes fostes traídas e humilhadas, mas onde também obtivestes o alvará da vossa liberdade preciosa. Elevemos ao Pai a nossa oração de reconhecimento e de amor, da qual se evolem todos os nossos mais puros sentimentos, transubstanciados em harmonias celestes. Que convite, não é, amigos? Nós, muitas vezes, somos muito mais fracos do que necessariamente maldosos. Nos achamos, muitas vezes, convencidos de que não faço mal a ninguém. E nos esquecemos que também não fazemos o bem. Muitas vezes não fazemos a nós mesmos. O convite, então, para que possamos ter um bom endereço espiritual, para que ao desprendermos de nosso corpo, possamos encontrar amigos bem-aventurados, possamos encontrar lugares de paz e de luz, para nos refazermos de nossa jornada. Começa agora, amigos. Começou já lá atrás, no nosso nascimento, na nossa reencarnação. Mas reafirmo, podemos mudar a nossa trajetória a qualquer tempo. André Luiz ainda nos fala que uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, ele nos pergunta, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Que possamos refletir sobre tudo isso.
E eu desejo sinceramente que você faça bom proveito de sua existência, que você aproveite a cada momento, a cada dia, para se fortalecer, para se melhorar. Que aproveite esses momentos tão difíceis para fortalecer-se ainda mais em sua fé, na sua confiança, na sua amorosidade. E aquele que se acha hoje desesperado, preocupado, ansioso com o seu futuro, pouco a pouco aprenderá a ir se acalmando, serenando, e nem mais preocupado ficará com o que irá acontecer quando do seu desencarne. Obrigado pela atenção de todos. Que o amado Mestre nos abençoe hoje e sempre. Muita paz a todos. Encerramos então este momento, mais uma vez, com a prece agora de agradecimento. Ó Pai bondoso e amigo, Tu que conheces o nosso coração, ajuda-nos a nos autodescobrirmos. Dá-nos a força e a coragem de olharmos para dentro de nós mesmos, sem as máscaras da hipocrisia e do orgulho, para realmente compreendermos como estamos vibrando. Dá-nos, Senhor, novas oportunidades de crescimento, de melhora. E que nesse momento nós possamos ser mais sábios, possamos aproveitar essas oportunidades em prol do nosso próprio crescimento. Começamos a entender que as dificuldades e o outro em nossa vida são escadas que nos fazem chegar até Ti. Queremos ser melhores, Pai. Ajuda-nos em nossa fraqueza. Que Jesus seja o nosso modelo. Que o Evangelho esteja e cresça dentro de nossos corações e que se transforme dia a dia em luz, em paz, em harmonia, em vida. Muito obrigado a todos. Fiquem em paz.